Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de rede de computadores, a nossa sexta aula do terceiro bimestre, onde nós estudaremos o conteúdo de redes e protocolos de comunicação wireless. Nesta aula nós estudaremos os conceitos de rede wireless e os protocolos utilizados nesse tipo de transmissão, como o protocolo CSMA/CA, assim como as normas e os padrões definidos pelo I3E, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, para estas tecnologias. Veremos também os tipos de arquiteturas e equipamentos utilizados nas redes wireless, como o Access Point, o AP, que vocês já devem ter ouvido falar, e as faixas de frequências utilizadas nas transmissões de dados. Sistemas de segurança para transmissão wireless, como o WAP, Wi-Fi Protected Access, serão estudados também, além de tecnologias e protocolos wireless para redes WAN, como WiMAX, LTE e Bluetooth. Iniciemos então a aula com o estudo dos fundamentos das redes wireless. Bem, além das tradicionais redes locais com cabos, há também as redes locais sem fio, também chamadas de WLAN, Wireless LAN, Local Area Network, que fazem a comunicação por meio da transmissão por ondas eletromagnéticas sem a necessidade de cabos e fios. Essas redes sem fio, elas têm se expandido em razão da facilidade de instalação e de acesso, sem a necessidade de uma infraestrutura de cabeamento para conectar os computadores. Elas utilizam protocolos específicos de comunicação e controle dos dados transmitidos, diferentes dos protocolos utilizados na transmissão por cabos de rede. A grande vantagem de uma rede local sem fio é a facilidade de instalação, pois não são necessárias obras de infraestrutura, diferentemente das redes locais cabeadas, que exigem passagem de cabos, dutos, painéis de distribuição de cabos e equipamentos. Enquanto que algumas das vantagens de uma rede local cabeada são a maior segurança, a velocidade e o alcance que os cabos oferecem. Assim, muitas empresas elas utilizam tanto as redes cabeadas quanto as redes wireless, se complementando aí, Elas usam uma combinação dessas duas formas de transmissão de dados. O equipamento responsável pela transmissão dos dados via rádio é chamado de Access Point, AP ou ponto de acesso, em português. Ele é um equipamento que é ligado ao switch por um cabo Ethernet, da mesma forma que um computador é ligado a uma rede local, e ele possui uma antena pela qual o sinal é transmitido. Os frames de dados, os quadros de dados Ethernet, em vez de serem transmitidos por cabo de rede, são transmitidos via rádio, via ondas eletromagnéticas. Você já deve ter visto um AP, por exemplo, parecido com esse, lá no IFRO, nas paredes ou então no teto das salas, que serve para essa distribuição do sinal de internet sem fio, naquele determinado ambiente lá. Aqui nessa imagem temos a representação de computadores de uma rede local ligados por cabo e por wireless, Conexão então cabeada e sem fio. Na parte de baixo ali cabeada e na parte de cima sem fio. Percebam que o AP, o Access Point, ele é ligado a um switch ali, E a partir dessa ligação, ele consegue transmitir o sinal da rede, para os demais computadores que captam, através dessa tecnologia sem fio, Vamos ver agora alguns protocolos de controle de transmissão em redes wireless, em redes sem fio. Bom, as especificações técnicas para redes locais Ethernet cabeadas são padronizadas pela norma I3E 802.3 e as redes locais wireless pela norma I3E 802.11, que define os campos de controle do frame Ethernet que é transmitido. Ambas essas normas podem ser consultadas online na internet no site i3e802.org, barra o número da norma ali. Nas redes Ethernet conectadas por cabos, há na placa de rede o protocolo CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que nós já estudamos no bimestre passado. E serve para controlar as transmissões dos dados no meio de transmissão compartilhado e evitar colisões no barramento. Já nas conexões em redes locais wireless, o protocolo é o CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Meu inglês está mais ou menos, que evita e controla a colisão de dados
quando dois ou mais computadores transmitem ao mesmo tempo, verificando se o meio de transmissão está com volume de radiofrequência acima do limite viável para se transmitir. O CSMA/CA usa também a transmissão Half Duplex, que nós também chegamos a estudar no semestre passado, né, em que o transmissor e o receptor enviam seus dados um de cada vez e não simultaneamente. Esses protocolos estão dentro das normas especificadas pelo I3E, que serão descritas a seguir. Vejamos então essas normas, né, que definem os padrões de redes locais wireless. A organização I3E, né, IEEE, né, a gente fala I3E, mas é I seguido de 3 letras Z, definiu para as redes locais wireless padrões descritos na sua norma 802.11 e em suas variações. Os padrões principais são I3E 802.11a, que opera em frequência na faixa de 5 GHz, podendo transmitir dados na velocidade de até 54 megabits por segundo com alcance de 30 metros. Após o que é maior, né, do que essa distância, a velocidade começa a diminuir por conta, né, desse aumento de distância. Temos também a norma I3E 802.11b, que opera na faixa de frequência de 2,4 GHz, podendo transmitir em velocidades de até 11 megabits por segundo, com alcance de 20 metros, e diminuindo para distâncias maiores, como 1 megabit por segundo para 100 metros. Nessa faixa de frequência de 2,4 GHz, pode receber interferências de telefone sem fio e fornos de micro-ondas. Temos depois também a norma I3E 802.11g, que opera na faixa também de 2,4 GHz, e pode atingir velocidades de 54 megabits por segundo para até 20 metros, diminuindo a velocidade para distâncias maiores. Por último, temos a norma I3E 802.11n, operando a 2,4 ou 5 GHz, e transmite dados em velocidades de 150 megabits por segundo ou mais. Na bibliografia que eu utilizei, né, o livro Protocolos e Serviços de Redes, ele não fala o alcance das redes wireless que utilizam, né, que operam nessa norma aí, 802.11n, mas na internet eu encontrei que seria 250 metros, tá? Apesar que onde eu encontrei que seria 250 metros, informava outros valores para as normas anteriores, eram valores maiores. No caso, eu acredito que haja perda de velocidade, né, nesse alcance aí, deve ser um pouco menor, mas o valor que eu encontrei foi esse. A transmissão wireless ela pode ser feita diretamente entre dois computadores, sem o uso de um AP, né, de um access point. Neste caso, a comunicação é chamada de modo ad hoc. Quando a transmissão ela é feita de um dispositivo access point, né, um AP, para vários computadores, é chamado de modo infraestrutura. Pode-se utilizar um único AP, chamado de BSS, que significa Basic Service Set, ou vários APs, chamados de ESS, que significa Extended Service Set, que permitem distribuir o sinal em uma área maior para que o usuário possa fazer o roaming, que significa se locomover de uma área para outra, tá? Aqui nessa imagem temos um exemplo, onde temos dois APs aqui, né, que distribuem o sinal, e enquanto a pessoa se move, né, o dispositivo, né, o celular, no caso aqui mais comumente, que utiliza o Wi-Fi caseiro, né, ele desconecta de um dos APs e se conecta automaticamente no outro, tá bom? Essa aí no caso, um modo de infraestrutura. A transmissão de dados pelas ondas de rádios da antena do AP e dos computadores é feita pela variação da frequência de transmissão dentro da faixa utilizada. Por exemplo, a faixa de frequência de 2,4 GHz vai de 2,4 a 2,4835 GHz, ou seja, uma banda aí de 0,0835 GHz ou 83,5 MHz para ser utilizada nesta transmissão de dados. Quanto à utilização dessa banda, temos duas tecnologias. Na tecnologia FHSS, que significa Frequency Open Spread Spectrum, utilizam-se todas as frequências da banda, saltando de uma para outra. Já na tecnologia DSSS, que significa Direct Sequence Spread Spectrum, a banda de 83,5 MHz, que foi comentada anteriormente, é dividida em 11 canais. Na DSSS e também num outro tipo, que é o OFDM, que significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing, utilizam-se canais diferentes
com frequências não sobrepostas quando se usam vários APs, né, os Access Points, em uma rede, de forma que o computador poderá trabalhar com a melhor frequência e com a melhor intensidade do sinal no local onde ele estiver. Nessa imagem temos a representação de uma rede com vários Access Points, trabalhando em frequências diferentes com a tecnologia DSSS. Observe que os APs são ligados ao switch por meio de cabos. Na comunicação wireless entre o AP e os computadores, pode haver colisão de dados, caso dois ou mais computadores utilizem a mesma frequência. Nesse caso, o computador que transmitiu não fica sabendo que houve colisão e perda de dados transmitidos. O protocolo de transmissão CSMA/CA ele não impede colisões, mas ele minimiza esse problema, fazendo a confirmação do recebimento do frame Ethernet pelo receptor, e caso o computador transmissor não receba a confirmação, ele vai reenviar o frame Ethernet entendendo que houve uma colisão e a perda, né, do frame transmitido. Terminada essa parte então de padrões de rede locais wireless, vamos ver agora a ativação e algumas configurações de Access Point, né, dos APs. Bem, como vimos anteriormente, né, naquela última imagem, em uma rede corporativa, o AP ele é conectado a um switch por meio de um cabo Ethernet, né? Um endereço IP ele é atribuído a ele, né, ao AP, para efeitos de gerenciamento. Devemos também, além do IP, configurar o padrão I3E a ser utilizado e especificar o nome da rede wireless por meio de um SSID, que significa Service Set ID. Em uma rede com vários APs, deve-se configurá-los com o mesmo nome, ou seja, com o mesmo SSID. No caso, aquele modelo de infraestrutura, né, em que conforme a pessoa se move no local, né, onde tem os vários APs, o dispositivo se desconecta de um e se conecta em outro. Então, esses APs, esses vários APs, né, tem que ter o mesmo nome, né, o mesmo SSID. Também é importante ativar a segurança para evitar acessos não desejados. Isso pode ser feito implementando-se a autenticação, que é a identificação do usuário que acessa a rede por meio de senha, a criptografia, que é a codificação dos dados, e outras ferramentas de detecção de intrusão, como o IDS, que é o Intrusion Detection Systems, e o IPS, que é o Intrusion Prevention System. Alguns padrões de segurança para a rede wireless foram desenvolvidos como o WAP, que significa Wi-Fi Protected Access, e o I3E 802.11i, que incluem a criptografia de dados e a autenticação do usuário. As configurações de segurança em uma rede wireless podem já vir prontas nos equipamentos AP e podem depois ser alteradas de acordo com o que o usuário desejar, né? Alguns dos parâmetros a serem configurados são os seguintes. O SSID, já foi comentado anteriormente, é o Service Set ID, que identifica a rede e os computadores que fazem parte dela. Esse código ele deve ser configurado no AP e nos computadores para que haja comunicação, mas caso seja ativada a opção Broadcast no AP, aí não é necessário configurar o código nos computadores, pois ele é enviado automaticamente. Isso facilita a conexão de computadores na rede, porém diminui um pouco a segurança, já que o código, né, o SSID, é enviado pelo AP para todos os computadores. Esse tipo de configuração é usado para redes de acesso público, como escolas e aeroportos, né? Lá no IFRO, por exemplo, a rede EduRuan, né, os APs que são configurados com essa rede ficam com a opção de broadcast ativada, né? Por isso que eles aparecem, né? O SSID da rede, que é a EduRuan, aparece nos nossos celulares, nos nossos notebooks, assim como as redes dos projetores, né, que também aparecem. Então eles estão com essa opção de broadcast ativada. Outros parâmetros são o WEP, que é o Wired Equivalent Privacy, que é um método de criptografia de dados utilizado em rede wireless. Esses dados, antes de serem transmitidos, utilizando com esse parâmetro ativado, né, eles são criptografados em chaves de 64 ou 128 bits. E por último temos o parâmetro WPA e WPA2, que é o Wi-Fi Protected Access, né? Quem já configurou roteador em casa, né, roteador sem fio, já deve ter visto esses protocolos de segurança de rede Wi-Fi, né? O WPA ele é uma melhoria do protocolo WEP e é também chamado de WEP2. Nele podemos utilizar chaves criptográficas temporárias, que são as TKIP, que aumentam a segurança da transmissão. Possui também um melhor processo de autenticação dos usuários e tem o mesmo conteúdo que a norma I3E 802.11i, que foi formalizada oficialmente como padrão para equipamentos de redes wireless.
O WPA utiliza a criptografia AES, Advanced Encryption Standard, com chave de 128, 192 ou 256 bits, tá? Nós não iremos nos aprofundar em criptografia aqui, mas provavelmente no curso de técnico informático você deve ter estudado alguma coisa sobre criptografia, né, e chaves de criptografia. Vamos ver agora alguns exemplos de redes wireless, né, de longa e de curta distância, começando com umas redes wireless de longas distâncias. Bem, como primeiro exemplo a gente tem o WiMAX, né? As tecnologias de transmissão de dados elas evoluíram também para redes de longas distâncias, chamadas de W1, que é o Wireless Wide Area Network, WMAN, que é o Wireless Metropolitan Area Network, e o WiMAX, que significa Worldwide Interoperability for Microwave Access, né? Microwave Access, que atinge distâncias de dezenas de quilômetros. A Organização de Normas e Padrões I3E especificou o padrão I3E 802.16 para essas redes. A tecnologia com o protocolo WiMAX pode transmitir dados em velocidades de cerca de 40 megabits por segundo ou mais a longas distâncias. Seu uso é apropriado para regiões sem infraestrutura terrestre ou zonas rurais, por exemplo. Depois, um outro exemplo de rede wireless de longa distância, temos o LTE, que significa Long Term Evolution. Assim como o WiMAX, é uma tecnologia para transmissão wireless de dados a longas distâncias, também conhecida como 4G, né? Ou seja, é uma evolução da tecnologia 3G, o GSM, utilizado pelas empresas de telecomunicações. O LTE possibilita a transmissão de dados na faixa de 100 megabits por segundo ou mais na versão LTE Advanced, que é uma melhoria aí desse LTE. As tecnologias 4G WiMAX e LTE são semelhantes, ambas baseadas na transmissão OFDMA, tá? Significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access, tá? Então, existe um 4G WiMAX e existe o 4G LTE, e elas são semelhantes devido a se basearem no mesmo tipo de transmissão, tá? Esse OFDMA é um tipo de transmissão, mas nós também não iremos nos aprofundar nele. Apenas uma curiosidade aí, né? Agora temos as redes wireless de curta distância. O primeiro exemplo deles é o Zigbee, tá? Esse Zigbee é um padrão desenvolvido por um grupo de empresas para utilizar na comunicação entre equipamentos com baixo consumo de energia e baixas taxas de transmissão. Utiliza a norma I3E 802.15.4, que opera em bandas de frequência livres. Sua aplicação é para monitoramento, sensores e controles que podem operar a velocidades menores e mais simples, como automação e controle predial, sensores de máquinas e equipamentos, periféricos de computadores, monitoração de equipamentos médicos e pacientes. É utilizado, por exemplo, naquelas lâmpadas inteligentes que tem algumas casas, né, que são controladas por celular através do Wi-Fi, por exemplo, né? As faixas de frequência de transmissão do Zigbee são de 2,4 a 2,4835 GHz, de 868 a 870 MHz e de 902 a 928 MHz. E as velocidades entre 20 kbps por segundo e 250 bits por segundo com o protocolo CSMA/CA. Aqui do lado direito nós temos um gráfico que mostra a comparação de velocidade e alcance entre as tecnologias de transmissão de dados wireless, né, sem fio. Temos ali o Zigbee, que tem um menor alcance e menor velocidade. Depois temos o Bluetooth, que nós veremos em seguida aqui, né, que possui pouco alcance também e um pouco mais velocidade do que o Zigbee. Temos mais acima, né, com mais alcance, o 4G, 3G e 2G, que possuem apenas menos velocidade do que o Wi-Fi, né? O Wi-Fi é o mais veloz, só que possui menos alcance ali, por isso que ele está mais para baixo, né? Quanto mais para baixo, menor o alcance. Quanto mais para cima, maior o alcance. Quanto mais para a direita, maior a velocidade. Quanto mais para a esquerda, menor a velocidade, né? No caso aí, as faixas, né, de distância aí, né? Em seguida temos o Bluetooth, que segue a norma I3E 802.15.1, com velocidade maior do que a do Zigbee, podendo ser usada na comunicação a curtas distâncias entre computadores, telefones, equipamentos de áudio, impressoras e outros dispositivos que operem em velocidades na faixa de 750 kbps por segundo.
Nessa tabela aqui temos as principais diferenças entre os dois protocolos, né, o Zigbee e o Bluetooth. O Zigbee segue a norma I3E 802.15.4, enquanto o Bluetooth é 802.15.1, né? No Zigbee, a velocidade de transmissão é na faixa de 250 kbps por segundo, enquanto o Bluetooth é 750 kbps por segundo. E outra diferença entre os dois é a quantidade de amperes em que ambos operam, né? O Zigbee opera em 30 mA, enquanto o Bluetooth opera em 40 mA, tá? No caso ali é o contrário, o M tem que ser minúsculo e o A maiúsculo. Ficou errado na edição aqui. Bem, o objetivo da tecnologia Bluetooth é conectar a curtas distâncias computadores e dispositivos periféricos para transmissão de dados como voz, imagem, texto, música e vídeo, operando na faixa de frequência de 2,4 a 2,483 GHz, que é livre para utilização sem autorização. Nessa imagem temos alguns dispositivos, né, se comunicando por Bluetooth para transmissão de voz, vídeo, texto, dados e imagens. Tendo visto então esses dois exemplos de conexão wireless, né, a curta distância, nós finalizamos a aula. Vou só apenas recapitular aqui o que foi visto nela, né? Nessa aula nós estudamos então os fundamentos e as principais normas I3E utilizadas em redes locais wireless, como a I3E 802.11. Também vimos os protocolos utilizados no controle da transmissão wireless em redes locais, como o CSMA/CA, que opera no modo Half Duplex, controlando as transmissões feitas por radiofrequência. Estudando também as configurações de segurança e acesso à rede, como o identificador da rede SSID, e os sistemas para controle de intrusão, como o IDS, né, Intrusion Detection Systems, e o IPS, Intrusion Prevention Systems, além do WAP, né, Wi-Fi Protected Access, que inclui criptografia de dados e autenticação de usuário. Vimos também os sistemas wireless de longas distâncias, como o WiMAX e LTE, suas normas, assim como os fundamentos de Bluetooth e as normas I3E para estes serviços e suas aplicações. Então encerramos esse conteúdo. Por hoje é só. Obrigado por terem assistido a aula e até a nossa próxima aula daqui 2 semanas, né? Lembrando que semana que vem só terão aulas aqueles que ficaram de recuperação. Bom final de semana para todos vocês.